Bem-vindos ao Farofa Geek no YouTube, eu sou a Bu e hoje a gente vai fazer uma análise com spoilers sobre o final da série Vikings. Antes de mais nada, eu falo Vikings, se você falar Vikings, tá tudo bem, o importante é a gente falar sobre essa série. Se você ainda não terminou de assistir Vikings, mas gosta de teorizar sobre o assunto, a gente tem uma playlist aqui no canal só sobre Vikings, eu vou deixar ela aqui em cima pra você acessar. E agora que já passou um tempo desse final da série tão querida pelos brasileiros, a gente decidiu, respirar um pouco, pensar um pouquinho se a gente tinha gostado ou não desse final, e chegou o momento da gente analisar o que aconteceu com personagem a personagem e dar aqui minha opinião se eu gostei ou não do final. A gente fez um vídeo de react e análise de trailer do último trailer que saiu lá em dezembro sobre essa última parte da sexta temporada, e eu errei muita coisa, mas também acertei outras. E como a gente já tinha visto no último trailer lançado dessa última parte, o Bjorn estava vivo, mas ele ficou vivo por tão pouco tempo que é praticamente como se ele já tivesse morrido antes de estrear esses novos episódios. Acho que pro espectador ficou um pouco idiota o Bjorn ter sobrevivido por pouquíssimos minutos para finalmente morrer de verdade, mas pra trama acabou fazendo bastante sentido, porque apesar de ter chegado na batalha de Kattegat. Porque apesar de ter chegado moribundo lá na batalha de Kattegat contra os russos, pra galera viking olhar o líder dele praticamente morto, empunhando uma espada e indo em direção ao exército invasor, o exército russo, isso fez toda a diferença pro exército, pros vikings no caso, Quer motivar mais os seus soldados do que você ver o seu líder praticamente morto num cavalo, vagando em direção à morte? E esse golpe final do Bjorn também foi ótimo pros russos, porque começou ali um burburinho no exército russo de que o Bjorn era realmente um deus. Afinal de contas, como é que pode? O cara tá morto, ele morreu, eles receberam a notícia de que o Bjorn tinha morrido e no dia seguinte, na batalha, o cara tá lá, segurando uma espada, andando em direção ao exército. Só um deus pra conseguir fazer isso, E aí o exército russo ficou desesperado, querendo fazer toque de recolher ali, vambora, porque a gente não tá lidando com uma pessoa. Esse golpe do Bjorn fez os russos perderem essa batalha. E uma coisa que a gente tinha falado lá no nosso vídeo de Vikings Valhalla, uma série da Netflix derivada de Vikings, que vai estrear aí, espero que cedo, a gente tinha falado que o ator que faz o Bjorn, ele topava fazer uma pontinha em Vikings Valhalla. E a gente até teorizou, será que ele vai fazer uma pontinha então como um descendente do Bjorn? Só que nesse final de Vikings, a gente viu que isso não vai ser possível, porque a Asa, a última filha viva do Bjorn, morreu. Ela foi engolida do barco por uma tempestade enorme enquanto o Ubbe e a Torvi estavam indo em direção à América, a Terra Prometida. Isso me faz questionar então como é que o Bjorn apareceria ali em Vikings Valhalla, mas cena para os próximos capítulos. Já deixa aqui seu comentário se você não gostou dessa morte do Bjorn. Falando em morte, eu tava pensando em fazer um vídeo sobre a morte real dos personagens da série Vikings. Então já comenta aqui embaixo também se você gostaria de um vídeo especial para cada um dos principais personagens. Um outro personagem que eu não gostei nada do desfecho da série foi o Erik. O Erik era aquele cara meio renegado, meio bandido, que fazia parte do exército do Bjorn. Ele era como se fosse um escudeiro do Bjorn. Ele nunca pareceu ligar muito pro poder. E aí, do nada, depois que o Bjorn morre, o cara vira uma chavinha, fica do mal, decide ser abusivo com a Ingrid, abusivo com a Gunhild. E eu honestamente não entendi qual foi a do cara. Eu gostava bastante dele até esse final. Depois que eu vi ali qual era a intenção dele, que ele na verdade queria a coroa, queria o poder, eu bati palma mesmo pra bruxa da Ingrid, que maravilhosa, em vez de simplesmente matar o cara, ela só foi ali comendo pelas beiradas, deixou o cara cego, fez o cara ficar todo humilhado, até finalmente dar cabo nele. Um outro personagem que eu gostei muito do final foi o Rei Harald. Eu tinha falado lá no nosso vídeo de análise de react do trailer de Vikings que eu não aguentava mais o Harald ser vira-casaca e aí querer virar o rei
rei da Dinamarca, aí depois ele é destronado, aí ele bota o rabinho entre as pernas, foge, aí ele volta de novo e fica nesse ciclo já há temporadas. Então eu não aguentava mais. Eu tava muito feliz que eu achava que ele tinha morrido nessa primeira parte da 6ª temporada, e quando eu vi que ele tava vivo, o meu medo era de novo a série brincar com isso. Só que eu gostei demais do desenvolvimento dele nesse final, porque ele ali demonstrou um anseio que todos nós temos e que também foi explorado no nosso vídeo sobre propósito lá do filme Soul. O Harald simplesmente volta pra Kattegat depois da morte do Bjorn pra clamar o trono de volta pra ele. A Gunhild e a Ingrid não souberam muito bem como agir, então ele se tornou o rei. Só que o que é incrível, depois que ele finalmente consegue o que ele sempre quis a série inteira, é que ele descobre que não era exatamente isso que ele queria. Ser rei não era exatamente aquilo que ele estava imaginando. Ele descobriu que ele gostava muito da ideia de ser rei, de ter súditos e ser adorado pelas pessoas, mas ele não gostava do dia a dia de ser um rei, de ficar ali sentado no trono, resolvendo problemas administrativos da cidade. O que ele queria era guerra, era luta. Ele é um guerreiro. E pra mim, uma das coisas que mais ficou na minha memória nesse final da série foi o diálogo sincerão que ele teve com o Ivar, em que eles justamente conversam sobre isso, né? Pô, não tem um propósito na vida, eu achei minha vida inteira que fosse ser isso, cheguei aqui e nem é muito tudo isso. Lembra muito a trajetória do Joe lá do filme Soul. Não sei, eu gosto muito dessas discussões filosóficas, então assim, não sei vocês, mas esse diálogo mexeu muito comigo. Comenta aqui embaixo se também mexeu com você. Aí, coitado, o Ivar convenceu o Harald a ir lutar lá na Inglaterra e ele acabou morrendo. Achei justo, achei bacana e achei que fez todo sentido essa trajetória dele. Achei que foi bem construída essa decisão dele de sair do trono. Não necessariamente sair do trono, mas ele sabia ali dentro dele que ele já não ia mais voltar, que ele ia morrer em batalha. Mas eu achei isso muito nobre, muito bacana pro personagem. Falando agora da Gunhild, a gente quase que acertou lá na nossa análise do react do trailer. A gente tinha visto que a Gunhild no trailer tava com uma roupa branca e ela tava tirando a roupa devagar. E eu achei que aquela cena fosse uma cena de sacrifício. Não foi uma cena de sacrifício, mas o resultado da cena foi o mesmo. A Gunhild morreu. Aquilo não era um sacrifício, mas era um suicídio. Ela tirou a própria vida depois que o Bjorn morreu e ela percebeu que ela não tinha mais uma razão de viver. Eu achei muito triste. A Gunhild era uma mulher poderosíssima. Ela impunha uma presença, né? Ela tinha uma vontade própria. Era, digamos assim, indomável pelos homens. E justamente por ela ter essa luz própria, os homens admiravam muito ela, né? O Eric queria ter ela, o Harald queria ter ela, e eu achei muito bacana, porque no final, ali naquela cena, o Harald percebeu que ele jamais ia poder obrigar a Gunhild a se apaixonar por ele. Então eu achei muito bonito quando ele decide deixá-la embora, deixar ela tomar suas próprias decisões. Isso mostra o quanto do personagem Harald amadureceu ao longo da série. E quem viu o nosso vídeo de react sabe que a gente estava na dúvida sobre qual seria a batalha final da série. Se seria Rússia contra Kattegat ou Ivar e o exército viking contra os ingleses. E eu tava apostando as minhas fichas mais nessa segunda opção. E eu tava certa aqui e eu fiquei felicíssima que no final da série esse núcleo Rússia ele foi resolvido rapidinho. Não tão rapidinho quanto eu gostaria, mas ele teve pouco tempo de tela, apesar de enrolar um pouquinho alguns episódios. O rei Oleg perdeu a batalha lá em Kattegat, voltou pra Rússia com o rabinho entre as pernas. Chegando lá, o Ivar fugiu com a Katya e o príncipe protegido, até que finalmente o irmão do rei Oleg destrona ele e ele morre pelas mãos do próprio protegido. Adorei que não ficou muito estendendo essa história, porque a gente tá aqui pra ver viking, né? A gente não tá aqui pra ver Rússia, exército russo, nada disso. Essa série se chama Vikings, então a gente tá aqui pra ficar vendo o povo nórdico brigar e um meter a porrada no outro mesmo. O Ivar foi um personagem que eu acho que amadureceu demais ao longo das temporadas. Comenta aqui se você também achou isso. Mas eu, que nunca fui muito defensora do Ivar... Aliás, eu nunca fui defensora do Ivar. Eu gostei bastante do desenvolvimento dele até o final da série. Tudo bem que a rixa dele com Bjorn se manteve até o final, inclusive foi ele que matou o irmão, mas tirando isso, a gente vê nesse final de série um Ivar muito mais maduro, principalmente na cena em que ele descobre que a Katya tá grávida do filho dele e quando ela fala pra ele que ela não quer ele perto pra criar a criança, o Ivar concorda. O Ivar é empático com ela e decide ir embora, mesmo sabendo que, pelo que ela contou, tem um filho dele ali na barriga dela. E
quando que a gente ia ver o Ivar, que assassinou a Freydis e o filho dele, lá na 5ª temporada de Vikings. Então, o personagem, ele evoluiu muito sim. E eu também acertei lá no React, quando eu falei que o Ivar ia voltar pra Inglaterra. Aquela cena do trailer dele segurando um bonequinho era realmente a peça de xadrez que ele tinha jogado contra o rei Alfred lá na época que ele viajou pra Inglaterra com o Ragnar. Inclusive, a série, pra você não ter nenhum engano de que é realmente aquilo, ela até mostra nesse episódio um flashback da partida de xadrez dos dois. Gostei pra caramba disso, eu achei muito legal que o Ivar, ele acabou no final se redimindo, né? Por tudo que ele falava pros irmãos, ele sempre se achou um cara extremamente superior, nunca achou que precisasse de ninguém, mas da parte do Ivar, ele realmente criou um vínculo ali bacana com o Witzig. Nunca achei que esse vínculo tinha sido recíproco, daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, mas pela parte do Ivar, a gente viu o quanto que ele gostava do irmão. Então, pra mim, não teve uma morte melhor do Ivar, já que era pra ele morrer, do que ser pra salvar o Witzig ali no meio da batalha. Achei bem bacana, foi um final digno pro Ivar. Como se ali naquele final ele tivesse chegado às motivações certas e finalmente tivesse alcançado a redenção. Mas eu sei que esse final do Ivar foi bem controverso, então comenta aqui embaixo se você não gostou do fato dele ter morrido. Don't be afraid. Chegou a hora de falar sobre a minha maior decepção desse final, que foi o Witzig. Qual foi a do Witzig? Eu não sei nem por onde começar a falar sobre o que tá de errado nessa série com relação a esse personagem. Porque a série construiu ao longo de temporadas a ideia de que o Witzig iria matar o Ivar. Construiu também a noção de que o Witzig achava que o Ivar tinha acabado com a vida dele das mais diversas formas. Ele matou o interesse amoroso do Witzig. Ele matou um dos irmãos do Witzig. Por algum motivo que consumia o Witzig, ele foi a causa do Witzig ter abandonado o irmão que ele sempre falou que era o que ele mais amava, que é o Ubba. E a gente vê o quanto o Witzig acabou ressentindo o Ivar, apesar disso não ter sido culpa do Ivar, né? O Witzig abandonou o barco porque ele quis, mas isso consumia ele. E por fim, o Ivar foi o responsável pelo vício em drogas do Witzig e também pelo fato dele acabar tendo matado a Lagertha. E tudo bem que a Lagertha assassinou a mãe dele, então talvez ele tivesse ali uma raiva da Lagertha, mas ele admirava também a Lagertha. Ele sabia que ela era uma grande guerreira, uma guerreira digna que não merecia morrer daquela forma. E pra finalizar, o Witzig sempre jurou o Ivar de morte, várias e várias vezes. Então como esse personagem decide que ele ama o Ivar? Assim, do nada. Porque ao longo das cenas, principalmente quando ele vai pro núcleo Rússia junto com o Ivar, a gente vê que o Ivar tá se importando com o Witzig, tá criando um bom relacionamento com o irmão. Mas a gente nunca vê isso ser recíproco. A gente sempre vê o Witzig meio que tipo... tudo bem. Ele ficou olhando o Ivar meio que com um canto de olho, sabe? Ele tava com cara de quem tava aprontando alguma. E você lembra que lá nos meus vídeos antigos eu já tinha falado que o Michael Hirst, o criador da série, tinha falado pra gente que nesse final o Witzig ia descobrir por que ele abandonou o Ubba? Por que ele abandonou o Ubba? Vocês sabem? Porque assim, pra mim isso não disse absolutamente nada. Pra mim o Michael Hirst, ele criou uma casca de banana porque não explicou nada. Eu não sei por que o Witzig simplesmente saiu lá do barco do Ubba. O quê? O final quer dizer pra gente que o Witzig ama mais o Ivar? Ele sempre achou que o irmão favorito dele fosse o Ubba, mas na verdade não. Na verdade era o Ivar. Vocês também ficaram com essa impressão? Que essa história foi muito mal contada? Não faz sentido. O cara passou a vida inteira odiando o Ivar. E aí do nada vira uma chavinha nele. Ele começa com aquela história dos olhos do Ivar ficarem azuis toda vez que o Ivar vai quebrar algum osso. E aí ele internaliza isso e começa a se importar demais com o irmão. A ponto de quando o Ivar morreu em batalha, o Alfred parou a batalha pro Witzig conseguir ter ali um momento de luto. Eu achei essa história completamente forçada. Tudo bem, se a série não quisesse que o Witzig matasse o Ivar, ok, consigo lidar com isso. Mas criar essa situação toda de um amor eterno e, oh meu Deus, meu irmão, sendo que ele nunca teve isso com o Ivar, não me convenceu. Convenceu vocês? Comenta aqui embaixo. O que é mais engraçado dessa cena é que o Witzig, ele morre ali, né? Fica totalmente de luto, chora pra caramba com o Ivar quando o Ivar morre. Mas aí, na cena seguinte, o que ele faz?
ele se batiza cristão. Que assim, o Ivor devia estar se revirando no túmulo dele com essa cena, né? Qual a melhor forma de honrar o meu irmão que odeia a Inglaterra, odeia os cristãos, do que ser batizado, não é mesmo? Então, enfim, se eu tenho uma raiva desse final, é essa. Eu acho que o Witzig era um personagem bastante complexo. Eu acho que ele merecia muito mais do que a série deu pra ele. E pelo que o Hearst falou sobre esse final, eu achei que a série finalmente fosse dar um protagonismo pra ele. Mas não, ele ficou fadado a viver pra sempre até o final da série como a sombra do Ivor ou de qualquer outro irmão. I love you. I love you, brother. Vou falar rapidamente agora sobre o núcleo América, o núcleo viajantes, a galera lá do Ubba. E o Ubba se manteve realmente o filho mais consistente, mais amorzinho e melhor do Ragnar. Lá no nosso vídeo sobre qual era o melhor filho do Ragnar, eu falei que não era ele, mas tô convencida, realmente ele é show de bola. E agora ele é a esperança dos vikings além mar, né? Ele é um dos poucos personagens que não morreu nesse final de série. Do núcleo do Ubba, eu não gostei do Oter. Se você não se lembra, o Oter, lá no início dessa temporada, ele é um cara que o Ubba conheceu lá na Islândia quando ele estava em busca do Floki. E aí o Chattel Flatnose, ele apresentou o Ubba pra ele, e depois de um tempo, o Oter confessou pro Ubba que, na verdade, o nome verdadeiro dele era Athelstan, e ele era um monge inglês missionário que, pra não acabar sendo morto quando descobriram que ele era um missionário, ele pegou a identidade de um dinamarquês que tinha morrido, ele fala que ele tinha morrido de doença, se eu não me engano, chamado Oter. Só que a gente vê quando ele fala isso, um flashback dele matando o cara. E quando ele falou que o nome dele era Athelstan, várias teorias começaram a surgir na internet, porque o Athelstan era o fiel escudeiro do Ragnar Lothbrok, que ele pegou ali, né, que ele sequestrou da Inglaterra, acho que lá no primeiro episódio da série, e depois o Athelstan meio que teve uma síndrome de Estocolmo, se apaixonou pelo seu sequestrador, e eles viveram juntos felizes para sempre, até que o Floki matou o Athelstan. Muita gente, e eu também, achou que isso não era uma simples coincidência. Será que o Oter, que é o Athelstan, tem alguma relação de parentesco com o Athelstan do Ragnar? Será que ele falou que o nome dele era Athelstan pro Ubba porque ele sabia que existia um Athelstan na vida do Ragnar? Como uma forma ali de fazer o Ubba ficar um pouco abalado? Ninguém nunca vai descobrir porque isso não foi explicado pela série. Aparentemente, isso era uma outra casca de banana, tipo o acidente que o Volner sofreu lá em Dark. Era completamente indiferente pra história, esse mistério todo de onde é que surgiu esse cara, irrelevante. Eu não gostei disso porque foi um personagem que surgiu do nada. Então ficou pra mim na série muito Deus Ex Machina, sabe? Tipo, a série precisava de um personagem que falasse sobre a Terra Dourada pra motivar o Ubba a sair da Islândia e ir pro oeste. E pra isso eles criaram um personagem totalmente do nada, que nunca tinha aparecido na história antes, só pra movimentar a trama. E eu não gostei disso. Já comenta aqui se você também esperava mais sobre esse Oter. Nesse núcleo a gente vê também que o Chattel Flatnose enlouqueceu de vez. Ele já tinha dado sinais disso lá no início dessa temporada, mas agora sim, foi a gota d'água. O cara tá viajando com um bando de gente e é antissocial a ponto de quando encalha uma baleia na Terra, baleia, gente, uma baleia, não era um coelho, entendeu? Não era uma coisa pequena que ele não conseguia dividir com ninguém. Era uma baleia com um bando de carne, que se ele não dividisse com as pessoas, provavelmente a carne ia apodrecer antes dele conseguir comer aquilo tudo. Mas não, isso não importa. Pro Chattel Flatnose caiu no pedacinho de terra que estava separado pra ele, só ele ia comer. E o que eu adorei disso é que o sonho dele era ser rei de algum lugar, no caso da Groenlândia, e aí o pessoal falou: Não, beleza. Não, cara, tu enlouqueceu aí, então faz o seguinte, fica aí com a baleia, com essa carcaça aí de baleia, fica com a terra que, tchau, tu vai ser rei de ninguém, rei da terra, que a gente, ó, tá vazando. Eu achei isso fantástico, eu gostei muito porque eu tava torcendo muito pra esse cara se ferrar. E depois de abandonar o Chattel Flatnose na Groenlândia, eles continuam acreditando no Oter, indo pra oeste até chegar na Terra Dourada, que é a América. E lá foi muito legal porque a gente conseguiu reencontrar um personagem muito querido, que é o Floki. O Marcos até me zoou porque ele percebeu que era o Floki antes de mim, porque tinham várias gravuras e figuras, né, encravadas na madeira. Ele falou, pô, tu sabe quem vai aparecer, né? Eu tipo, não, quem é que vai aparecer agora? E foi muito bacana, eu adorei rever o Floki. Eu acho que teria sido um final não digno de um personagem que tá desde a primeira temporada se o Floki simplesmente desaparecesse da série porque um vulcão explodiu e aí ele ficou soterrado numa caverna lá na Islândia. Hello, Floki.
Eu gostei que agora a gente vê um Floki menos revolt, ele tá ali na paz, né? Virou praticamente um monge que vive ali na casinha dele. Me lembrou quase que um mago, né? Ele virou um sábio que tá ali aceitando o resto do tempo que ele tem pra viver na Terra. Já não se importa muito com as coisas do passado e nem tem mais as certezas que ele tinha no passado. Os deuses existem? Não sei, tô só aqui de boa, tranquilo, sereno, apreciando a paisagem, né? Eu gostei muito do final da série, inclusive. Eu achei a cena final dele com o Uber belíssima e achei que esse sim foi um desfecho bacana pra esse personagem, que eu tive uma relação de ódio, muito ódio e amor ao longo de toda a série. Dá pra ter uma outra temporada de Vikings? Até dá, porque tiveram aí 2 sobreviventes, ou pelo menos 2 núcleos de sobreviventes importantes, que é o Witzig, que agora parece que se tornou um cristão, então talvez se a história continuasse, ele morasse na Inglaterra, não sei, e o núcleo Ubba, que tá lá na América junto com a Torvi, a filhinha deles, o Floki e o Ater. Só que a gente já sabe que essa temporada não vai acontecer, a 6ª temporada foi sim o final da série, então cabe a cada um de nós preencher o resto da história, o que será que acontece com o Witzig e com o Floki Ubba, porque não vai ter outra temporada. O Michael Hirst e a equipe de Vikings agora tá totalmente focada em Vikings Valhalla, que vai estrear em algum momento aí na Netflix. E quando estrear, você pode ter certeza que vai ter vários vídeos sobre ela aqui no canal. Então já se inscreve e assina o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E comenta aqui embaixo o que você achou desse final da série. E já dá a sua opinião também sobre se você quer vídeo sobre a história real da morte dos personagens de Vikings ou não. Um beijo e até a próxima!